Graça e paz, querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco em nosso canal Movidos por Missões. Um canal que foi criado para propagar a causa missionária e a palavra de Deus aos quatro cantos desta terra. Se você ainda não é inscrito, eu lhe convido a se inscrever em nosso canal, postar os seus comentários, compartilhar este vídeo, se assim você desejar, e acima de tudo dar o seu like, porque assim o YouTube entende, esta plataforma entende que este canal é um canal relevante. E hoje eu trago para vocês, meus queridos irmãos, uma história impactante do hino Amazing Grace, que foi composto pelo pastor anglicano John Newton. Você quer saber qual foi a história que gerou este hino? Fique conosco, mas primeiro vamos escutar um pouquinho deste lindo hino de John Newton. Meus queridos irmãos, John Newton nasceu no dia 4 de agosto de 1725, em Londres. Filho de pai marinheiro, começou a acompanhar o seu pai desde cedo em suas viagens marítimas, com apenas 11 anos de idade. Em 1744, ele se alista ali, ele é alistado, na Marinha para o serviço militar. Sua mãe morreu quando ele tinha aproximadamente 6 anos de idade, um fato que deixou John Newton extremamente revoltado em sua personalidade. Quando ele estava na Marinha, ele achou que as condições ali eram muito intolerantes no serviço militar. Sabe o que aconteceu? Ele fugiu. Isso mesmo, ele fugiu, depois foi achado, arrastado novamente de volta para o navio, foi açoitado, humilhado publicamente. Logo após um tempo na Marinha, ele conseguiu uma transferência para um navio negreiro, iniciando assim o seu serviço, ou seja, a sua carreira de traficantes de escravos. Depois de um tempo, quando o seu navio estava se preparando para viajar para as Américas, ele se arrependeu e ele quis ali fazer um trato com o comandante do navio para ficar ali no navio, no interior do navio. Ele se arrependeu disso, e depois dele ter se arrependido, irmãos, ele foi tratado como um indigente. Quase morreu de fome. Se não fossem os escravos ali a partilhar a sua comida, o seu alimento, John Newton teria morrido de fome. Então, com a ajuda de seu pai, ele consegue retornar, ele ganha as passagens de volta para retornar para a Inglaterra. Só que a bordo dessa viagem acontece várias coisas tremendas, A começar que ele se tornou, nessa viagem de retorno, muito mais blasfemo do que era, muito mais revoltado do que era.
E ele zombava das pessoas que criam em Deus, ridicularizava elas, até que alguém colocou um livro na sua cabine ali do navio. Ele não soube quem colocou. Alguém colocou este livro ali e ele casualmente começou a ler este livro e se tratava de uma literatura cristã. Falava sobre o Deus vivo, falava sobre fé, falava sobre perdão de pecados, né? E ele começou a ler, começou a meditar, começou a se perguntar: será que essas coisas de fato são verdades mesmo? Será que essas coisas de fato são verdade mesmo? E ele perguntava ali, né? Logo em seguida, um navio entrou em uma tempestade terrível. E eles creram que de fato iriam afundar, naufragar. Não havia assim quase que possibilidades de sobrevivência. Eles ficaram horas e horas e horas colocando a água para fora do navio. Depois de horas retirando essa água do navio, ele disse uma frase, entre aspas: se essa tragédia não terminar, que o Senhor tenha misericórdia de nós, fecha aspas, porque ele havia ouvido falar da misericórdia de Deus naquele livreto. Só que, ao mesmo tempo que ele clama por misericórdia, ele se sente indigno ali só de pensar na misericórdia de Deus. Ele pensou: será que a misericórdia de Deus pode alcançar este pobre pecador? Os meus pecados são grandes demais para serem perdoados. E ele começou aquela reflexão naquela tempestade e ali entregou a sua alma para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A bordo daquele navio, John Newton passou por outras tempestades até retornar para a Inglaterra, mas ali ele já estava com a sua vida entregue ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele de fato sobreviveu a todas aquelas tempestades, porque ele creu no Deus vivo e porque ele também creu que Deus ouviu as suas orações. Mas apesar dele se converter ali ao Deus vivo, ele continuou a trabalhar como traficante de escravos, por causa de sua cultura e por também interesses próprios financeiros, né? Então, chegando ali à Inglaterra, ao passar por aquelas tempestades terríveis e sobreviver, ele começou a desenvolver a sua salvação com tremor e temor, como diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, parte B. Então ele começou ali, através de alguns irmãos, desenvolver a sua salvação. E passou a ouvir pregadores como o grande missionário John Wesley, que ali condenava o tráfico de escravos. E ali sua vida mudou radicalmente, tornando-se um pastor anglicano e autor de vários hinos, e também um grande defensor do fim da escravidão na Inglaterra. Ele transportou, meus irmãos, várias cargas de escravos para a América. E durante essas viagens, os escravos não podiam falar, não podiam gritar, eles apenas sussurravam sons. E o som dessa melodia ficou conhecido como, abre aspas, o lamento da África Ocidental, fecha aspas. Enquanto John Newton transportava os escravos, ele ouviu a canção em forma de lamento e escreveu as palavras Amazing Grace.
e ajustou este hino na melodia escrava. E este hino, Amazing Grace, se tornou o maior hino cristão da história e com cerca de 200 anos de história se tornou o hino mais gravado de todos os tempos, falando da maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é capaz de perdoar a todo aquele que nele crê. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou deste vídeo, da história deste louvor tão lindo, Amazing Grace, poste os seus comentários, compartilhe. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e desejo que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar, os seus filhos, as suas finanças, no precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus.